Os deuses, antes do tempo. Segredos sombrios das mitologias antigas. Sinto o frio percorrer minha espinha enquanto começo a falar. Existem histórias que foram enterradas pelo tempo, sussurradas apenas entre aqueles que ousaram questionar os deuses, e ainda assim, são quase impossíveis de compreender por completo. Hoje, convido você a me seguir em uma jornada que atravessa mundos esquecidos e civilizações que acreditavam ter compreendido os segredos do cosmos. Nós vamos atravessar os portais do desconhecido, onde deuses e monstros caminharam entre mortais, e descobrir os mistérios que eles deixaram, muitas vezes envoltos em sangue, poder e um medo que ecoa até hoje. Prepare-se, pois a escuridão que vamos explorar não é apenas a ausência de luz, mas o silêncio do que nunca deveria ter sido revelado. Ao ouvir minhas palavras, sinta o peso dos séculos e a respiração dos antigos que ainda guardam segredos. Acredite, algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas. Capítulo 1. Suméria. Os deuses que desceram do céu. Eu começo na Suméria, a mais antiga das civilizações conhecidas, onde o céu e a terra se encontravam em um equilíbrio tênue, e os deuses não eram apenas figuras de culto, mas entidades reais, visíveis, temíveis e caprichosas. Há relatos de seres que desceram do céu em carruagens de fogo, criaturas que caminhavam entre os mortais e moldavam cidades com apenas um gesto. Nomes como Anu, Enlil e Enki não são apenas histórias. Eles eram entidades que decidiram o destino de cada humano, muitas vezes por motivos que escapavam à compreensão. Eu posso sentir o medo dos sumérios, a reverência quase obsessiva, quando lembro que alguns desses deuses puniam não apenas os pecados, mas a curiosidade e a audácia. Mas nem todos eram cruéis. Enki, o sábio, oferecia conhecimento secreto àqueles que sabiam ouvir além do véu do mundo visível. E foi nesse segredo que a humanidade encontrou seu primeiro vislumbre da verdade. Os deuses não são apenas criadores, eles são guardiões de uma ordem que muitas vezes parece cruel, mas que mantém o universo em equilíbrio. Ao atravessar essas histórias, eu sinto que cada ruína, cada tabu, cada tabuleta de argila perdida, carrega não apenas instruções, mas advertências, mensagens que sussurram. Algumas coisas estão além do que você pode compreender, e ainda assim você sente o impulso de procurar. Capítulo 2. Egito. As entidades do submundo e o julgamento das almas. Do calor da Suméria, minha mente viaja para o Egito antigo, onde o Nilo era mais do que um rio. Era a veia do mundo, conduzindo o fluxo da vida e da morte. Eu posso quase ouvir os cânticos que ecoavam nas pirâmides, rezas para deuses como Osíris, Anubis e Horus, entidades que julgavam a alma e decidiam o destino após a morte. Eu me vejo caminhando entre tumbas e templos, sentindo o peso da eternidade. O julgamento das almas era implacável. O coração de cada falecido era pesado contra a pena da verdade, e apenas aqueles puros poderiam atravessar para o além. Mas o Egito antigo também guardava segredos sombrios, rituais proibidos que buscavam não a vida eterna, mas o poder absoluto sobre os mortos. Eu me pergunto se, ao longo dos séculos, algum mortal ousou atravessar esse limite, tentando manipular os deuses ou compreender o que jamais deveria ser conhecido. A cada hieróglifo, cada sarcófago, eu percebo que o Egito não era apenas uma terra de sol e areia, mas um mundo onde a morte e a divindade dançavam juntas, e onde o homem, por mais sábio que fosse, permanecia eternamente à mercê do inexplicável. Capítulo 3. Grécia. Os titãs, o caos e a devoradora, linha do tempo. Em seguida, meus pensamentos me levam à Grécia Antiga, onde o céu e a terra foram uma vez governados pelos titãs, gigantes de poder inimaginável, antes que os olímpicos tomassem o controle. Eu posso sentir a tensão no ar, o eco das batalhas que decidiram o destino dos mundos. Cronos devorava seus filhos por medo de perder o poder, e eu me pergunto quantas vezes o destino do homem e dos deuses se entrelaçou em horrores silenciosos,
nas sombras dos templos e nos cantos escuros da imaginação humana. Zeus, Atena, Hades. Eles não eram apenas símbolos de virtude ou vício, mas forças que modelavam a realidade. Eu posso quase ouvir o rugido do Olimpo, sentir a areia do tempo escorrendo entre meus dedos, lembrando que até os deuses são prisioneiros de suas próprias decisões. E mesmo em meio ao poder e à glória, o medo persistia, como se cada relâmpago de Zeus ou cada sombra de Hades carregasse uma lição. A divindade é fascinante, mas também impiedosa. Ao explorar essas histórias, sinto que a Grécia Antiga nos ensina que o caos e a ordem coexistem, e que a linha entre eles é mais fina do que qualquer mortal poderia suportar compreender. Capítulo 4. Hindu. A dança dos criadores e destruidores. Minha jornada me leva então à Índia Antiga, onde os deuses não eram estáticos, mas dançavam eternamente entre criação e destruição. Eu penso em Shiva, o destruidor, cuja dança cósmica podia obliterar mundos inteiros, e em Vishnu, que se manifestava em formas infinitas para restaurar o equilíbrio. Cada história que ouço me deixa mais consciente de uma verdade essencial. O universo é um ciclo perpétuo de nascimento, morte e renascimento, e os deuses são tanto guias quanto avisos. Eu posso quase ver os campos de batalha celestiais, ouvir o som de tambores que ressoam em dimensões invisíveis, sentir o arrepio ao perceber que o destino humano é apenas uma pequena parte de um jogo infinitamente maior. E ainda assim, há esperança. A consciência e a devoção podem tornar o homem capaz de tocar o divino. Mas, cuidado, pois o poder que guia também pode consumir. E aqueles que tentam manipulá-lo muitas vezes se perdem nas sombras da própria ambição. Capítulo 5. Nórdica. O clamor dos gigantes e o som do fim. Finalmente, meus pensamentos se voltam para o norte, para as terras geladas da mitologia nórdica, onde o vento traz o lamento dos gigantes e o rugido dos deuses ressoa nos vales nevados. Eu posso sentir a iminência do Ragnarök, o fim de todos os mundos, onde Odin, Thor e Loki se enfrentam em batalhas de fogo e gelo, e até mesmo o mais poderoso dos deuses sabe que a destruição é inevitável. Cada runa, cada sussurro do vento, carrega advertências antigas, lembrando que o poder é efêmero e que até mesmo os deuses estão sujeitos ao destino. Eu caminho por florestas cobertas de neve e sinto a presença de seres que existiram antes do homem, ecos de eras que o tempo tentou apagar. A mitologia nórdica me ensina que a coragem não é a ausência de medo, mas a aceitação da finitude, e que compreender os mistérios pode ser tão perigoso quanto fascinante. Encerramento. Gancho para o próximo episódio. Enquanto minhas palavras chegam ao fim, percebo que apenas arranhamos a superfície do que os deuses nos deixaram. Cada lenda, cada história sombria, é uma porta para o desconhecido, e aqueles que ousam atravessá-la devem estar preparados para sentir o peso do tempo e do poder. Mas saiba, há ainda mais a ser revelado, segredos ainda mais antigos e perigosos, lendas que desafiam a razão e o medo. No próximo episódio, exploraremos os objetos sagrados e proibidos que carregam a essência desses deuses, tesouros que podem mudar o destino dos mortais ou selá-los para sempre. Então, fique atento, pois a escuridão que começamos a desvendar hoje apenas começou a sussurrar. E o chamado do desconhecido está longe de terminar.